Vamos começar então? Sim. Bom. Uma boa tarde, que aliás é fim de tarde a todos. O meu nome é Ribeiro Fernandes, sou responsável pela coordenação do Colégio de Eletrotécnica da Região Norte da Ordem dos Engenheiros. Caras e caros colegas presentes nesta sessão, agradeço em nome do Colégio da Região Norte da Ordem dos Engenheiros esta inscrição massiva nesta webinar, que julgamos ter muito interesse para o engenheiro eletrotécnico, estes sistemas de mobilidade elétrica e concepções de solução de carregamento dinâmico de forma a baixar, tanto quanto possível, a potência solicitável à rede. Irão ver mais precisamente, após o nosso orador começar a apresentação, a especificidade desta apresentação. O orador é a nossa colega, a engenheira Helena Santos, licenciada em Energia e Sistemas de Potência, responsável pela elaboração de cursos de formação na área da distribuição elétrica, DMT e IBT, bem como do controlo e comando da potência. Coordena os formadores externos em formações de interesse de empresas. Participou entre várias formações desenvolvidas também em Cabo Verde e em Moçambique. Mais recentemente, elabora apresentações de webinars na área da distribuição de energia e em baixa tensão. É um expert nessa matéria, vamos ouvi-la com muita atenção durante um certo tempo neste tema. Apenas quero dizer que irão receber pela ordem cópia desta apresentação. Entretanto, digo também para preparar, que vão preparando no bate-papo as perguntas que queiram depois fazer. Uma boa sessão para todos. Boa tarde a todos. O meu nome é Helena Santos, tal como o engenheiro já havia dito. Eu vou partilhar o meu ecrã então para iniciarmos a nossa sessão. Penso que estejam todos a ver. Vamos então iniciar a nossa sessão sobre mobilidade elétrica e soluções Schneider EV-Link. Portanto, a nossa agenda será esta que consta: enquadramento legal, falar um pouco sobre a concepção de infraestrutura de carga do veículo elétrico, exigências de segurança para as infraestruturas, soluções Schneider, e falar também sobre LMS, Load Management System. Bom, o porquê da mobilidade elétrica e do veículo elétrico. Antes de mais, os desafios ambientais ao nível global. Os carros que usam hidrocarbonetos são responsáveis por cerca de 30% das emissões de CO2. Pensa-se que a totalidade dos carros vendidos até 2035 sejam totalmente elétricos. Ora, qual a consequência disto ao nível da rede elétrica? Vamos ter um pedido elevado de energia e diagramas de carga que não são de todo conhecidos. Por outro lado, obriga a criação de toda uma infraestrutura ao nível dos postos de carregamento, quer no domínio público, quer no domínio privado. Terá que existir um sistema de gestão de informação destes postos de carregamento que permitam aos utilizadores planear as suas viagens em função das distâncias a percorrer e da localização e disponibilidade do posto de carregamento. Em Portugal, a Mobie é o operador desta Smart Grid. Os fabricantes dos postos de carregamento terão que objetivamente permitir que os seus equipamentos integrem essa rede, logo também eles terão que ser smart. Para finalizar esta introdução, falta dizer que o veículo elétrico deixou de estar associado apenas às viagens citadinas e passou a ser considerado um veículo para viagens também mais longas, obrigando por isso o utilizador a fazer todo um planeamento da sua viagem para poder carregar o seu veículo elétrico. Em relação ao enquadramento legal, portanto, o que é que nós temos para nos guiar nesta nova infraestrutura? Temos as normas internacionais, a norma ESC 61851, e temos ainda, desde logo, as nossas regras técnicas de instalações elétricas de baixa tensão, tão nossas conhecidas. Contudo,
Em alguma parte, estas regras técnicas também elas não contemplam estas novas experiências e, por isso, temos a portaria 252 de 2015, que tem um aditamento à secção 7 das regras técnicas, bem como a portaria 220 de 2016, que nos dará também um auxílio do ponto de vista do cálculo. Por outro lado, temos o Guia Técnico de Alimentação de Veículos Elétricos, publicado pela DGEG e que poderemos facilmente, através de uma pesquisa, encontrá-lo disponível na net. Relativamente à normalização, aquilo que mais está especificado serão então os modos de carga, os tipos de ligação, a proteção de pessoas e bens e as características das tomadas e dos cabos. Começando então pela concepção de infraestrutura de carga do veículo elétrico, poderemos dizer que veículos elétricos serão todos os que são dotados de um ou mais motores principais de propulsão elétrica e que transmitem energia de tração, incluindo os veículos híbridos. Chamar aqui um pouco a atenção para o seguinte, portanto, existe um decreto-lei número 90 de 2014 que criou um dístico que poderá ser afixado no canto inferior direito do para-brisas do carro e que poderá eventualmente trazer algumas vantagens, nomeadamente em algumas cidades o estacionamento gratuito para este tipo de veículos. Alguns termos que nós associamos ao veículo elétrico. Ligador de massa do veículo elétrico, o cabo de carga, a carga do veículo elétrico, o carregador integrado no veículo elétrico, a instalação elétrica de alimentação ao veículo elétrico, o posto de carregamento do veículo elétrico, quer em corrente alternada, quer em corrente contínua, os modos de carga. Portanto, tudo isto são termos que hoje em dia são associados quando se fala do ponto de vista do veículo elétrico. Existe aqui nestas imagens que temos no nosso slide, portanto, nesta primeira imagem quanto nesta segunda imagem, portanto, está aqui identificado do ponto de vista dos modos de carga, caso A, caso A1, A2 ou B1 e B2, portanto, qual será a diferença relativamente a esta situação. Portanto, no caso A1 ou no caso A2, aquilo que acontece é que o cabo de alimentação é separado do veículo elétrico, portanto, o cabo não faz parte integrante. Depois, o facto de ser A1 ou A2 tem a ver com o termos uma ligação a uma tomada ou a um posto de carregamento. No caso B, aquilo que acontece é que, de facto, nós temos um cabo de carregamento que é separado do veículo elétrico e, do mesmo modo, podemos ter uma tomada ou podemos ter um posto de carregamento. Relativamente aos modos de carga, temos 4 modos de carga, desde logo o modo 1 é um modo que é de corrente alternada, potência 2,3 kW. Neste caso, a ligação do veículo elétrico é feita por meio de tomadas normalizadas, cuja corrente estipulada não seja superior a 16 A e, do ponto de vista da tensão, os 250 V monofásicos ou os 480 V trifásicos. O carregamento, como eu havia dito, então, é em corrente alternada, é um método utilizado tipicamente em habitações unifamiliares. O carregamento é então feito através de tomadas normalizadas. O circuito elétrico deve ser protegido por relés diferenciais e deve ser utilizado equipamento de classe 2. Aqui devemos chamar a atenção para a utilização das tomadas de tipo doméstico. É importante terem atenção que o tempo de carregamento de um veículo elétrico é elevado e isso significa que a tomada vai estar exposta durante um elevado período de tempo a este consumo constante de corrente, razão pela qual este modo não é um modo recomendado pela Schneider, uma vez que a muito curto médio prazo as tomadas de uso doméstico irão danificar-se. Portanto, é preciso ter isso também em consideração relativamente a este modo de carregamento.
O modo 2 é um modo, de alguma forma, do ponto de vista da potência, semelhante ao modo 1, portanto, também em corrente alternada. A principal diferença tem a ver com as correntes estipuladas, portanto, aqui em vez dos 16 temos os 32 ampere e do ponto de vista das tensões os mesmos 250 monofásicos ou 480 volt trifásico. Neste caso, o cabo que permite fazer a ligação entre o carro e o posto e a parte onde vamos buscar a energia elétrica, portanto, o cabo de conexão. É um cabo separado, está dotado de uma função de pilotagem e também de um dispositivo diferencial que deverá estar localizado na parte intermédia do cabo. Portanto, é um cabo que está equipado com uma caixa de controle com funções também de segurança. O modo 3. O modo 3 é o modo recomendado pela Schneider. Portanto, tal como podemos ver nesta imagem, portanto, pressupõe a utilização de um posto de carregamento. Portanto, temos a ligação direta do veículo elétrico à instalação elétrica por meio de um sistema de alimentação dedicado. Em termos da potência, portanto, estamos situados entre os 3,7 e os 22,1 kW em AC, e aqui, digamos que neste modo é considerado o modo de carregamento, digamos que normal. Portanto, quando dizemos uma potência normal, dizemos até aos 22 kW. Portanto, e também identificamos, de um modo geral, esta potência como sendo o carregamento dito lento. Neste caso, a corrente estipulada deverá ser até 63 ampere trifásico ou 70 ampere em monofásico. No que diz respeito às tomadas de ligação, portanto, temos as tomadas tipo 1 ou tipo 2. Do ponto de vista da legislação, está estandarizada a tomada tipo 2, do ponto de vista da normalização IEC. Contudo, a Schneider utiliza umas tomadas designadas por tipo 2S, que são tomadas de alvéolos protegidos. Portanto, isto, do ponto de vista da proteção de pessoas, é importante. Para além disso, são também tomadas que têm os terminais com prata, digamos assim, portanto, para evitar sobreaquecimentos. O modo 4. O modo 4, digamos que temos potências em termos de corrente alternada da ordem dos 43 kW e em corrente contínua iremos dos 22 até aos 350 kW. Estamos a falar, neste caso, então, da corrente contínua e aquilo que, de um modo geral, nós associamos ao carregamento rápido. O que é que convém também aqui falar um pouco sobre esta questão do carregamento rápido? O carregamento rápido far-se-á apenas até ser atingido 80% da capacidade da bateria. E isto, a partir daqui, portanto, a partir dos 80% da capacidade da bateria e até aos 100%, iremos ter um carregamento lento. Ora, este facto é devido às reações químicas de estabilização da bateria, ou seja, nós nunca temos um carregamento rápido até aos 100% da capacidade da bateria, mas sim sempre até aos 80%. Relativamente às tomadas utilizadas, pode ser utilizada uma tomada tipo 2, isto se estivermos a falar apenas em corrente alternada, falando na possibilidade de carregar em corrente alternada e em corrente contínua. Portanto, podemos ter este tipo de tomada que é o CCS combo. Portanto, como podem aqui identificar, portanto, carregamento em corrente contínua e carregamento em corrente alternada. É necessário que o carro esteja dotado desta possibilidade, o que nem sempre é um facto. Do ponto de vista ainda de onde carregar o nosso veículo elétrico, podemos fazê-lo em instalações de acesso público, sendo de domínio público ou de domínio privado, quer isto dizer, se tivermos um parque de estacionamento público com acesso a partir da via pública, estamos nitidamente no domínio público, mas se estivermos, por exemplo, num estacionamento de um supermercado,
que tenha acesso do público em geral, mas estamos dentro do domínio privado. Relativamente às instalações de acesso privado, estamos a falar em instalações de uso exclusivo ou de uso partilhado. Em termos de uso exclusivo, podemos falar de moradias ou podemos falar de edifícios de uso coletivo, com ou sem box, e quando falamos em uso partilhado, podemos falar num edifício de escritórios ou podemos falar ao nível da restauração, da hotelaria. Portanto, neste caso, existem zonas dedicadas ao carregamento do veículo elétrico, normalmente para mais do que um utilizador. Como fazer, do ponto de vista da alimentação, a este tipo de infraestruturas? Bom, desde logo chamo a vossa atenção para depois consultarem o guia técnico das instalações elétricas para a alimentação de veículos elétricos, publicado pela DGEG e que eu já referi no início. Eu aqui tenho apenas um quadro resumo das diferentes possibilidades e vamos atentar um pouco aqui no que está sublinhado a verde. Ou seja, partindo do princípio que temos um acesso privado, o local é de uso exclusivo, o estacionamento corresponde a um edifício coletivo ou um edifício multifamiliar e não existe box. Portanto, neste caso, a alimentação aos postos de carregamento poderá ser feita ou deverá ser feita a partir do quadro de serviços comuns. Temos aqui a parte esquemática, portanto, este esquema, mais uma vez, chama a atenção que faz parte do guia técnico, portanto, não é algo que, neste caso, seja a Schneider a impor, digamos, portanto, é algo que tem a ver com aquilo que é tecnicamente adequado a este tipo de instalações e publicado, portanto, no guia técnico. E, portanto, temos aqui os nossos veículos para serem carregados, podendo ser carregados a partir de uma tomada, tal como vimos no modo 1 ou no modo 2, ou a partir de um posto de carregamento modo 3 ou modo 4. Temos a alimentação a ser feita a partir do quadro de serviços comuns e, neste caso, o que é que vamos aqui chamar um pouco a atenção? Sempre que nós temos um coeficiente de simultaneidade que não seja igual a 1, portanto, não temos, e isto tem a ver, claro está, com o dimensionamento da instalação e com as potências disponíveis. Portanto, sempre que o coeficiente de simultaneidade é inferior a 1, de acordo com a portaria 220 de 2016, deverá existir um sistema de controle de carga. Este sistema de controle de carga é aquilo que nós mais à frente iremos falar no nosso LMS, nosso sistema de monitorização e de gestão de energia. Aqui a tracejado podemos ver alguns outros elementos que estão a tracejar pelo facto de poderem ser opcionais. E aqui queria chamar a especial atenção para o descarregador de sobretensões. Portanto, ele está aqui indicado sendo opcional. De qualquer dos modos, na portaria 252 de 2015, ela é altamente recomendado. Isto porquê? Porque, de facto, um posto de carregamento é algo que tem algum dispêndio económico, digamos que não é muito barato, e tem uma eletrónica de potência associada que é bastante sensível às variações de tensão. Daí ser de toda a importância, portanto, e altamente recomendável que na instalação seja previsto um descarregador de sobretensões. Bom, aqui neste slide iremos chamar um pouco a atenção para o seguinte, portanto, existem, como vimos logo no início, vários termos associados a esta questão da mobilidade elétrica. E então aqui referimos o seguinte: existe a bateria do veículo elétrico, existe o posto de carregamento, existe o cabo e nem sempre todos estes elementos poderão ter a mesma potência. Portanto, eu poderei ter, por exemplo, um posto de carregamento de 22 kW, mas, por exemplo, ter um cabo apenas de 11 kW. É importante que
o elo mais fraco seja aquele que me vai limitar a potência de carregamento. Isto porque, mesmo tendo um posto de 22, se eu tiver um cabo apenas de 11 e quiser, digamos, de algum modo puxar os 22, logicamente o meu cabo vai sobreaquecer, portanto, é altamente danoso. Por outro lado, iremos ver também neste slide que os tempos de carregamento estarão associados a vários fatores. Ou seja, dependendo da marca do carro, portanto, temos aqui algumas marcas, algumas mais conhecidas, outras talvez menos, mas bom, temos o Renault Zoe, que é bastante conhecido, temos o Tesla, temos o Nissan Leaf, e o que é que podemos aqui deste slide tentar absorver? Deixa-me só ver aqui. Portanto, vamos aqui perceber que temos um carregador do veículo elétrico, portanto temos aqui no caso do Renault Zoe um carregador de 22 kW, no caso do Nissan Leaf, por exemplo, temos 6,6, e aqui temos os nossos postos de carregamento, quer em AC, quer em DC. E depois em AC, os monofásicos, os trifásicos e as diferentes potências disponíveis para cada um deles. E aquilo que nós verificamos, de facto, é que no caso do Renault Zoe, que tem uma bateria de 41 kWh, o carregador é de 22 kW. Se eu tiver um posto de carregamento monofásico de 3.7, ele irá demorar 11 horas a, portanto, fazer o seu carregamento. Se tiver um posto de carregamento trifásico de 22 kW, ele carregará apenas em 2 horas. No caso do Nissan Leaf, eu terei, digamos que para um posto de carregamento de 3.7 kW, 16 amperes, terei as mesmas 11 horas, mas se tiver um trifásico de 22 kW, eu terei 6 horas. Contudo, e reparem aqui, é importante esta última fase, se eu tiver um Nissan Leaf, eu posso carregar rapidamente o meu carro se tiver um posto de carregamento em DC. Por exemplo, um posto de 50 kW fará com que o carregamento aconteça apenas em 40 minutos. Logicamente, até 80%, tal como eu havia referido atrás. Contudo, se tiver o Renault Zoe, isto não é aplicável. Porquê? Porque o Renault Zoe não permite carregar em DC. Portanto, é muito importante também, quando planeamos as nossas viagens, perceber se o nosso carro pode ou não ter um carregamento rápido, se ele está ou não dotado da possibilidade de fazer ligação a um posto de carregamento DC. Portanto, a Mobié permite conhecer no seu site os diferentes postos de carregamento lentos e rápidos, portanto, isso também nos vai permitir, de alguma forma, fazer o planeamento da viagem. Aqui, para terem um pouco uma ideia do cálculo dos tempos de carregamento a partir da capacidade da bateria, tenho aqui um exemplo. Portanto, imaginando que tenho uma bateria de 40 kWh e um carregador de 6.6 kW, o tempo de carga deverá ser de 6 horas até ficar com a capacidade da bateria completamente cheia. Outra forma de ver a questão é através da energia de consumo do veículo e do número de quilómetros que queremos percorrer. Portanto, imaginando que temos aqui um veículo que me consome 17 kWh por quilómetro, se tiver um carregador de 7.2 kW e quiser percorrer 80 km, eu preciso de 1.8 da hora para fazer o carregamento. Se tiver um 22 kW, isso levar-me-á apenas 37 minutos. Portanto, é preciso também ter atenção se há disponibilidade ou não desta potência. Ainda dentro desta parte um pouco mais técnica, é preciso perceber que, de acordo com o artigo 2 do número 1 da Portaria 220/2016, quando falamos em postos de carregamento, devemos sempre ter atenção que a potência mínima unitária são os 3.680 VAs. O número de lugares reservados para o carregamento do veículo elétrico também é algo que devemos ter em atenção para o dimensionamento. E no que diz respeito
ao número de lugares dedicados ao carregamento de veículos elétricos, existem duas fórmulas distintas, consoante se trate de edifícios de habitação coletiva ou outro tipo de utilizações, como seja o caso dos centros comerciais, dos hotéis, tendo em atenção que N é o número de lugares previstos no parque de estacionamento. O N maiúsculo será o número de lugares reservados para os postos de carregamento. Contudo, em parques de estacionamento de elevada densidade, eu poderei sempre limitar o número a 41. Elevada densidade, digamos que acima dos 400 veículos. Outro fator importante a terem atenção é as potências a considerar para o dimensionamento das instalações de carregamento do veículo elétrico. Portanto, esta tabela que apresentamos aqui, quer em monofásico, quer em trifásico, são apenas as potências indicadas para os circuitos de carregamento do veículo elétrico. Ou seja, se tivermos uma habitação unifamiliar, um único posto de carregamento, iremos considerar a potência de 3.680 VAs de acordo com o 220 de 2016. O que é que isso implica? Implica logo à partida que eu devo considerar, e partindo do princípio que é monofásico, eu devo considerar logo à partida, de acordo com o tarifário, só para alimentar aquele posto de carregamento uma potência de 4,6 kVA. Aqui o que é que eu vos queria chamar a atenção? E iremos ver um pouco mais à frente. Os postos de carregamento da Schneider EV-Link têm a possibilidade, através de um contacto que eu aqui designei por EX, porque ele pode ser um E3, um E4, um E6, depende dos postos, eu tenho a possibilidade de fazer uma limitação de potência. Ou seja, no caso de se tratar de postos de carregamento trifásicos de 16 A, ou seja, postos de carregamento de 11 kW, eu poderei limitar os 16 a 10 A, ou no caso dos carregadores de 22 kW, 32 A, eu poderei limitar a 16 A. Ora, esta condicionante, digamos assim, permite minimizar o valor das potências contratadas. Onde é que nós vamos, de alguma forma, fazer esta limitação? Será no sistema de gestão de cargas, portanto, no LMS. Temos aqui um exemplo do número de lugares a considerar, de acordo com a fórmula que vimos atrás. O exemplo que temos aqui é um hotel. Este hotel tem 36 lugares de estacionamento. Aplicando a nossa fórmula, iremos chegar à conclusão que o número de lugares para carregamento de veículo elétrico seria 4,5. Logicamente, vamos arredondar ao número inteiro imediatamente acima. Portanto, quer dizer que este parque de estacionamento com 36 lugares, 5 deles serão devidos ao carregamento de veículo elétrico. Considerando unitariamente 3.680 VA por cada um deles, portanto, digamos que temos uma potência de 18,4 kVA só para a parte de carregamento de veículo elétrico. Portanto, o que significa que, do ponto de vista da contratação da potência, teríamos que contratar só para esta situação 20,7 kVA em trifásico. Aqui temos um outro exemplo. Neste caso, é um edifício multifamiliar, um edifício de uso coletivo, partindo do princípio que temos 10 frações, todas elas com uma box afeta, e que vamos contratar 6,9 kVA para cada fração. Temos 10,35 para os serviços comuns e, portanto, todas as frações têm potencial de ter veículo elétrico a carregar na box de cada fração. Portanto, como é que nós vamos fazer aqui o dimensionamento da potência? Se temos 10 frações, de acordo com as regras técnicas, podemos ter um coeficiente de simultaneidade de 0,56. Os serviços comuns têm um coeficiente de simultaneidade igual a 1 e os postos de carregamento também igual a 1. Portanto, a potência das frações afetadas do coeficiente de simultaneidade. Portanto, temos aqui a nossa fórmula. E, portanto, logicamente, os 6,9 que vamos contratar, iremos retirar a potência do posto de carregamento, afeta do coeficiente de simultaneidade, e depois vamos, então, juntar
o valor do posto de carregamento. Isto dará 54,8 kVA. Podemos determinar um novo fator de simultaneidade, utilizando novamente a fórmula, mas agora em função do fator de simultaneidade, e temos os 0,79. Portanto, daqui podemos então fazer de uma vez o valor da potência necessária. Será então 6,9 vezes as 10 frações, vezes o fator de simultaneidade, mais a potência para os serviços comuns. Portanto, neste caso, o nosso edifício iria precisar de 64,86 kVA para, portanto, alimentar quer a parte das frações, quer, portanto, isto no fundo tem a ver com os dimensionamentos da coluna montante. Há aqui um fator também muito importante a chamar a atenção, que é o seguinte: mesmo tendo uma instalação trifásica, se tivermos carregadores monofásicos, o carregamento far-se-á sempre pelo pino L1. O que é que isso significa? Significa que se nós tivermos dois postos de carregamento de 22 kVA, com duas tomadas, portanto 2 pontos de carregamento cada uma delas, isso fará com que, se eu vou carregar, porque tenho carregadores monofásicos, vou carregar sempre a partir do pino 1, eu vou colocar os meus 32 amperes sempre na fase 1, portanto isto dar-me-á 128 amperes para a fase 1 e depois nada na 2 e na 3. É muito importante, por isso, que ao nível do projeto se faça logo o procedimento da rotação de fases. Portanto, esta rotação de fases irá permitir depois que o balanço de potências seja mais equitativo, portanto, ou seja, neste caso iremos ter 64 amperes na fase 1, portanto iremos reduzir para metade, e depois na fase 2 e na fase 3 irão recair 32 amperes. Portanto, também é muito importante ter isto em atenção relativamente à criação da infraestrutura, portanto, para não sobrecarregar demais. No que diz respeito, então, e agora um pouco mais pormenorizadamente, à Portaria 252 de 2015, houve a necessidade, portanto, de incluir disposições de segurança para instalações especiais que não estavam cobertas nas regras técnicas, e aqui destacam-se, de facto, as instalações elétricas para a alimentação de veículos elétricos em corrente alternada. Aquilo que mais se salienta é, de facto, a parte 7, com a inserção da secção 722, e esta secção 722 tem campo de aplicação quer para os modos de carga 3 e 4, quer para os modos de carga 1 e 2. O que é que podemos aqui salientar relativamente a esta portaria? Desde logo, os circuitos não devem ter secção inferior a 2,5 mm², é recomendado 4 mm², e a queda de tensão deverá ser inferior a 5%. Depois temos outras questões, como seja o caso da ligação de cada veículo elétrico, deve ser feita por um circuito dedicado, portanto é importante ter isto em atenção. As tomadas devem ser instaladas tão próximas quanto possível do local de estacionamento dos veículos elétricos a serem alimentadas. As tomadas devem ser instaladas de forma fixa em quadros ou em invólucros, não é permitido o uso de tomadas móveis, e cada tomada ou cada conector deve alimentar um único veículo elétrico. E com isto terminamos a nossa parte 2, para entrarmos então na nossa parte 3, que são algumas seguranças específicas às infraestruturas de carga do veículo elétrico. Iremos aqui falar um pouco em passando algumas coisas que vocês já conhecem, mas que me parece que faz todo o sentido, pelo menos passando para relembrar, como é o caso daquilo que é exigido para medidas de proteção contra contactos diretos. Portanto, como sabem, nas regras técnicas são previstas medidas passivas e medidas ativas para a proteção de contactos diretos, sendo que a medida ativa é a utilização de relés diferenciais de sensibilidade não superior a 30 mA.
E do ponto de vista dos contactos indiretos por corte automático de alimentação, existem algumas regras que todos vocês também muito provavelmente conhecem e tendem atenção que o dispositivo a adotar para o corte automático de alimentação deverá ser escolhido em função do esquema de ligação à terra e os tempos de atuação deverão ser aqueles que constam nos quadros 41GA e 48GE, também das regras técnicas. Como sabem, aquilo que estão previstos são 3 esquemas de ligação à terra, TT, TN e T, ao nível das nossas regras técnicas, sendo que o sistema TN se divide em 2 frações, TNS e TNC. Do ponto de vista do carregamento do veículo elétrico, e como iremos também ver um pouco mais à frente, vamos esquecer o TNC. Portanto, o TNC, de facto, não é possível utilizar para o carregamento de veículo elétrico. Portanto, em Portugal, todas as instalações alimentadas a partir da rede pública de distribuição de energia, quer sejam mono ou trifásicas, são feitas em TT, regra geral. Se tivermos um posto de transformação privado, poderemos utilizar qualquer um dos outros sistemas, TN ou IT. Para as instalações realizadas segundo o sistema TN, e tal como eu havia dito, o circuito final de alimentação do ponto de conexão do veículo elétrico deve sempre ser realizado em TNS, ou seja, nunca deve incluir o condutor PAN. Isto deve-se desde logo à questão da proteção de pessoas, o facto de termos necessidade de utilizar um relé diferencial, portanto o sistema TNC está fora desta equação. Quando das instalações em locais de habitação for utilizado o TN, portanto isto é um pouco repetitivo, deverá sempre ser utilizado o TNS, mas é para ficar de facto bastante clarificado que assim é. Aqui só relembrando um pouco a questão da proteção de pessoas em sistema TT, portanto a solução passa obrigatoriamente pela utilização de um relé diferencial, portanto é a solução válida para a proteção de pessoas em esquema TT. E esta é a fórmula de cálculo da sensibilidade máxima do diferencial. Ou seja, o diferencial deverá ter uma sensibilidade máxima que é função da tensão limite de segurança prevista para o local e do valor da terra de proteção também nesse local. Relativamente às instalações para carregamento de veículo elétrico, as tensões de contacto nesses locais não devem ser superiores a 25 volts. Portanto, aquele UL que víamos lá atrás, neste caso serão sempre 25 volts, portanto não há outra forma. Considerando que utilizaríamos um relé diferencial de 30 mA, isso significaria que a terra de proteção poderia atingir o valor de 833 ohm. É importante terem atenção que, embora, de acordo com as regras técnicas, nós possamos ter este valor de terra de proteção, 833 ohm, de facto, não é exatamente assim, de acordo com a standardização dos veículos elétricos. Portanto, a standardização dos veículos elétricos, nomeadamente esta ZE-RIDI, diz-nos que, de facto, nós não devemos ultrapassar 100 ohm, correndo o risco de, se isso não acontecer, o veículo efetivamente não carregar. Portanto, alguns veículos elétricos têm a possibilidade de medir a resistência de terra e quando esta resistência de terra for superior a 100, eles simplesmente não carregam. Isto pode acontecer inadvertidamente e pensarem que eventualmente é do carregador e de facto não é do carregador, é de facto de toda a parte de controle do veículo que detecta que a terra não tem condições para que se possa iniciar o carregamento. Já agora existe também aqui ao nível desta certificação alguns outros pormenores, como seja, por exemplo, o caso do Renault, não vai carregar a menos de 8 amperes se se tratar de um monofásico ou a menos de 3 amperes se se tratar de um trifásico. Portanto,
também é importante percebermos que veículo é que compramos e quais as inerências a essa situação. Daí que, do ponto de vista da Schneider, nós façamos uma recomendação para evitar, de facto, cair na situação de não cumprimento daqueles 100 ohm. Aquilo que é recomendável é que a cada 10 metros seja repicada a terra, ou seja, devemos colocar tomadas de terra a cada 10 metros e elas devem estar interligadas. Ora, isto vai facilitar, de facto, o termos uma terra de valor baixo e, portanto, não colocar problemas depois ao nível do posto de carregamento e do veículo não carregar. Falando na questão da proteção diferencial, bom, é importante perceber que a norma IEC 60755 determina várias classes para os relés diferenciais. Estes diferentes tipos de classes serão indicadas também de acordo com os tipos de carga. Portanto, nós temos cargas lineares. Cargas lineares significa que a forma de onda da corrente é uma sinusoide perfeita ou praticamente perfeita. E depois existem cargas não lineares. Essas cargas não lineares significa que a forma de onda da corrente não é uma sinusoide. Mais ou menos próxima da sinusoide, mas de facto não é uma sinusoide. No fundo, estamos a falar, de um modo geral, de todas as cargas que utilizam fontes comutadas, e aí podemos ter situações de monofásicos ou de trifásicos. É o caso dos postos de carregamento, que temos monofásicos e temos trifásicos. Ora, qual é a situação? É que no caso dos postos de carregamento monofásicos, tal como uma fonte comutada monofásica, nós temos, de um modo geral, correntes contínuas pulsadas. No caso das correntes dos postos de carregamento trifásicos, das fontes comutadas trifásicas, nós temos uma componente contínua praticamente lisa. E, portanto, temos que ter relés diferenciais que sejam capazes de identificar defeitos, quer em componentes contínuas pulsadas, quer em componentes contínuas lisas, e por isso nós temos diferentes classes de diferenciais. Portanto, aqui apenas chamar a atenção para esta situação. Este diferencial de classe B é um diferencial que está associado às correntes contínuas lisas, tipicamente aos sistemas de fontes comutadas trifásicas, e ele não era de facto muito falado devido ao seu custo. Contudo, iremos ver que há solução. Eu aqui vou passar assim muito rapidamente, mas para ficarem com a informação, portanto, da utilização de cada um dos relés diferenciais em termos das classes de disparo. Há outro fator importante para que a continuidade de serviço seja mantida, que é a questão da seletividade entre os diferenciais. Portanto, deverá sempre haver uma seletividade amprimétrica e cronométrica. Temos aqui as regras, quer da amprimétrica, quer da cronométrica. E temos aqui uma tabela que nos é dada pela Schneider e que nos permite facilmente fazer a coordenação entre os dispositivos diferenciais. Portanto, temos aqui em abscissa os diferenciais de tipo B, portanto, supostamente aqueles que iremos utilizar para fazer a proteção dos nossos postos de carregamento, e depois a montante, aqueles que devemos colocar para garantir seletividade. Em relação aos circuitos dos postos de carregamento, e como eu havia dito, esta secção 252, que tem a ver com a proteção de pessoas e bens, diz-nos que não devem ser utilizados diferenciais de valor superior a 30 mA de sensibilidade e, no mínimo, para carregadores monofásicos, devemos utilizar relés de tipo A. No caso dos carregadores trifásicos, uma vez que existe a possibilidade de haver defeitos de isolamento na componente contínua, devemos utilizar o diferencial tipo B.
Ora, estes diferenciais tipo B são diferenciais que, pela sua concepção, o facto de terem que detectar defeitos de isolamento em correntes contínuas lisas, obrigam à utilização de 2 toros e, por isso, são diferenciais relativamente caros. Aquilo que acontece é que a Schneider desenvolveu um diferencial tipo B, que vocês podem ver aqui pela simbologia, especialmente adequado à proteção deste tipo de circuitos e que é bastante competitivo relativamente a outras soluções que existem no mercado, que é, por exemplo, a utilização de relés diferenciais de tipo A, mas que têm incorporado um filtro para detectar correntes de defeito de isolamento na parte contínua superiores a 6 mA. Nós não preconizamos esta solução porque isso depois poderá pôr problemas em relação àquilo que vimos atrás, que é a coordenação, e, portanto, utilizando este tipo de solução, podemos pôr em risco, digamos assim, a continuidade de serviço da instalação. Portanto, este é o diferencial, de facto, que nós preconizamos, que estudamos e que tem, de facto, um preço competitivo. Ainda, e no que diz respeito à proteção das instalações, é muito importante que nós tenhamos, no que diz respeito às sobreintensidades, dispositivos individuais para cada ponto de conexão. Portanto, é importante ter isto em atenção. E também é importante que as curvas de disparo sejam indicadas para que não haja disparos intempestivos a quando da chamada de corrente para o carregamento. E por isso devemos ter em atenção as curvas de disparo magnético C ou D. Portanto, o ideal é utilizar curvas D. Portanto, quando falamos de curvas de disparo, estamos a falar relativamente à indicação que nos aparece nos disjuntores, aqui ao nível dos modulares. Portanto, devemos utilizar no mínimo uma curva C, mas o ideal é de facto uma curva D e desse modo evitar disparos intempestivos. Aquilo que eu havia dito a quando da especificação esquemática, o descarregador de sobretensões, portanto, como veem, é uma recomendação da portaria 252 e que tem a ver, de facto, com o carregador ser um equipamento relativamente caro e, por essa razão, portanto, devemos corretamente fazer a sua proteção, um pouco de acordo, logicamente, com o nível ceráunico onde estamos inseridos, com o risco que temos das descargas atmosféricas, mas é de todo previsível que as variações de tensão possam danificar o nosso equipamento e, portanto, existe um guia de escolha também disponibilizado pela Schneider que vos permite ter a melhor solução para a escolha do descarregador. E, posto isto, entramos naquilo que são as soluções Schneider em termos de posto de carregamento. Bom, como já ouviram falar ao longo desta apresentação, portanto, as nossas soluções começam por EV-Link e dentro do EV-Link, portanto, nós temos diferentes soluções. O EV-Link All Box, o Smart Box, o Parking e o de carga rápida. Digamos que cada uma destas soluções tem em vista diferentes tipos de utilização. O EV-Link All Box é destinado maioritariamente às instalações privadas. Depois temos a Smart All Box, que já poderá, pelo facto de permitir já fazer uma gestão de energia e poder estar ligada à nuvem computacional, ser utilizada em edifícios multifamiliares, na via pública, em empresas, com frotas, com acesso privativo, em parques de estacionamento. Portanto, já temos aqui uma larga utilização. E depois temos o parking, e temos os carregadores rápidos, logicamente, com maiores potências e por isso mesmo, portanto, já destinados sempre a instalações de maior dimensão. Fazendo aqui uma breve resenha destes tipos de equipamentos,
Portanto, a wallbox pode ser, como eu dizia, utilizada ao nível do residencial, ao nível da habitação e escritórios, hotéis e comércios. Ela tem um IP e um IK bastante elevado, um IP54 e um IK10, o que permite colocar também à intempérie, portanto não precisamos de ter uma salvaguarda deste tipo de equipamento. Permite fazer um bloqueio por chave. Do modo geral, ele é de assentamento, é de fixação mural, portanto na parede, mas eventualmente pode ser de assentamento ao sol se, portanto, como acessório tivermos um pedestal. Tem uma tecla de stop e restart, sinalizações luminosas por LED que nos indicam o estado do posto de carregamento. E do ponto de vista das potências, portanto, vamos desde os 3.7 monofásicos até aos 22 kW trifásicos. Do ponto de vista das tomadas, aquilo que já havíamos dito inicialmente, portanto, a Schneider utiliza a tomada 2S, é uma tomada robusta com terminais banhados a prata para evitar sobreaquecimentos e, portanto, também classe 2 de isolamento para a proteção de pessoas. Temos também, então, a nossa Smart Wallbox. Portanto, a Smart Wallbox com o mesmo IP e o mesmo IK, a mesma tomada de ligação. Portanto, o que é que aqui começa a fazer a diferença? A possibilidade de fazer o bloqueio por RFID. Temos 10 cartões de base. O que é que temos também? Temos já aqui a parte das comunicações. Portanto, podemos ter comunicação Modbus TCP/IP, portanto, o que nos permite, logo à partida, fazer a inserção da Smart Wallbox num sistema de gestão técnica centralizado, porque temos um protocolo aberto, mas também temos aqui o protocolo OCPP, portanto, que é um protocolo utilizado entre o carro e o carregador, é válido para todos os fabricantes e também permite, digamos assim, inserir a nossa Smart Wallbox nos operadores que fazem a gestão dos postos de carregamento, nomeadamente a Mobier. Do ponto de vista da potência, em monofásico temos os 7.4 e em trifásico temos os 22 kW. Portanto, temos uma única referência, mas que através do limitador de potência, portanto, aquilo que eu também já havia dito inicialmente, podemos limitar a potência para valores inferiores. Mas temos apenas uma referência. Depois, através do sistema de gestão, podemos colocar um valor de potência mais baixo, através de parametrização, de configuração, como queiram dizer. De qualquer forma, é de todo importante que todo o circuito, digamos assim, seja dimensionado para a potência máxima. Isto porquê? Porque eu agora posso parametrizar para um valor de potência mais baixa, mas depois posso vir a necessitar de uma potência mais elevada. Se o circuito já estiver contemplado desse modo, tanto melhor, porque é mesmo só uma questão de parametrização ou de configuração. Portanto, não precisamos depois de estar a modificar a instalação. Aqui temos um pequeno resumo daquilo que é aconselhável em função do posto de carregamento monofásico ou trifásico, o disjuntor que devemos utilizar e a proteção diferencial que deve ser utilizada. Portanto, em relação às correntes, o que é que nós verificamos aqui? Por exemplo, se tivermos um posto de carregamento de 16 ampere monofásico, aquilo que nos é indicado é que devemos utilizar um disjuntor de 20 ampere. Neste caso, temos um de 32, devemos utilizar um disjuntor de 40, ou seja, é de todo aconselhável que seja sempre utilizado o calibre imediatamente acima. Isto porquê? Porque nós temos uma eletrónica de potência ao nível do posto de carregamento que também consome e, portanto, é indicado que se utilize o calibre acima para evitar depois a questão dos disparos intempestivos. Em relação à proteção diferencial, cá está, se for monofásico, podemos utilizar a classe A, se for trifásico,
devemos utilizar a classe B no que diz respeito à proteção diferencial e a sensibilidade sempre os 30 mA. Relativamente ao parking, portanto, o parking já tem um bloqueio por RFID, portanto, temos 10 cartões de base, podemos ter até 2 tomadas, portanto, ou seja, no fundo, cada posto de carregamento permite ter, no fundo, 2 tomadas, podemos carregar 2 carros em simultâneo, pode ser de base mural ou assentamento ao solo, e do mesmo modo, portanto, o comissionamento pode ser feito através do protocolo OCPP, mas também aqui temos o protocolo Ethernet, portanto, que também nos permite, logicamente, incorporar em qualquer sistema de gestão de energia. Em termos da potência, portanto, 7.4 kW em monofásico e os 22 kW em trifásico. Aqui algumas características de instalação no que diz respeito à recomendação da Schneider. Portanto, os esquemas de ligação à terra deve certificar se o veículo elétrico é compatível com o esquema de ligação à terra. Ligação direta do posto de carregamento é permitido para qualquer sistema de ligação à terra, TT, TNS ou IT. A questão do adicionamento de uma tomada de terra a cada 10 metros e, mais uma vez, a chamada de atenção para o caso de termos UTN. Isto porquê? Porque estamos a falar já do parking, estamos a falar de uma instalação de uma potência relativamente elevada, muito provavelmente temos postos de transformação privados, o que à partida pode contemplar um sistema TN, mas ter especial atenção que no que diz respeito à alimentação deste circuito, eu devo sempre prever um TNS, mesmo que a montante tenha um TNC. E depois temos os carregamentos rápidos, DC, 24 kW ou para potência acima de 24 kW, portanto ele é 24 kW em DC, mas é 22 kW em AC. O bloqueio também se faz por RFID, portanto as tomadas podem ser a CCS combo para permitir fazer em corrente alternada ou em corrente contínua. E convidar-vos a ver aqui alguma questão relacionada com a esquemática. Portanto, temos aqui um esquema de ligação, neste caso do EV-Link Smart Toolbox trifásico, podia mostrar-vos o monofásico, ele está depois relativamente aos slides e ao fecheiro que vos vai ser disponibilizado, tem lá mais alguns slides que aqui, devido ao tempo da apresentação, estão escondidos. Mas o que é que eu queria aqui chamar-vos a atenção? Queria chamar-vos a atenção para aqueles contactos que eu referi, que são os contactos E e que eu pus lá, que eram um EX. Portanto, eu na Smart Toolbox tenho a possibilidade de fazer um arranque diferido, significa que eu posso portelar o arranque para um diagrama de carga cujo tarifário seja mais interessante e também posso ter uma limitação de potência. Aquela questão que eu dizia que é minimizar o valor para também não ter necessidade de alterar o meu contrato de potência. Em relação a estes contactos, no caso do arranque diferido é o contacto E4, no caso do limitação de potência é o contacto E3, portanto que são estes contactos que estão aqui ao nível dos bornes extraíveis, portanto e temos aqui a forma de fazer a ligação. O que é que também podemos aqui chamar a atenção? No caso da norma EV-RIDI, que já falámos várias vezes, é, digamos que, obrigatório utilizar uma bobina MNX. Porquê? Para evitar que um abaixamento da tensão vá danificar o nosso carregador. Portanto, o carregador não tem a possibilidade de verificar esse abaixamento, então nós colocamos aqui uma bobina MNX para fazer essa situação. Todos os nossos carregadores têm integrado a indicação de energia, portanto, eles fazem uma gestão de energia, conseguem fazer isso através
de TIs internos. Contudo, se nós estivermos a integrar os nossos carregadores na rede Mobier, ou se quisermos alocar custos, nós teremos que ter uma contagem de energia que tenha uma certificação MID. E, por isso, podemos aqui, como estão a ver, incluir medidores de energia MID. Portanto, estes medidores de energia MID obedecem a algumas regras, nomeadamente quando queremos, de facto, imputar custos, eles têm que ter esta classificação. Portanto, no que diz respeito à bobina MNX, portanto, temos aqui o porquê, portanto, da utilização dela. Ela vai provocar a abertura do dispositivo ao qual está associado pela abertura do circuito de comando. Portanto, um exemplo pode ser uma botoneira, um contacto seco. Portanto, e aqui é, no fundo, uma paragem de emergência com segurança integrada. Relativamente aos medidores de energia, portanto, que podemos incorporar externamente aos carregadores. Temos aqui um exemplo dos nossos contadores de energia da série Actinov, os IAM, poderiam ser centrais, poderiam ser PMs. Portanto, estes contadores de energia, também eles comunicam em Modbus, neste caso Slave RS485, em Modbus série, e, portanto, temos aqui um exemplo daquilo que poderá ser utilizado, mas existem outras possibilidades, nomeadamente nas PM. Aqui eu não vou ler isto, mas fica para informação. Portanto, o que é o MID? O MID tem a ver com uma diretiva da Comunidade Europeia de 2004, portanto, e tem aqui algumas classificações, nomeadamente as classes de precisão, o facto de poder ser feito um rastreamento dos contadores de energia. Portanto, tudo isto tem a ver com esta classificação MID, que neste caso é adequada aos postos de carregamento. E chegamos, digamos assim, à nossa última fase, que é falar um pouco sobre o nosso sistema de gestão de energia, portanto, o nosso LMS. Digamos que o LMS é um sistema de gestão de energia tipo pronto a vestir, se é que assim podemos dizer, mas já vamos ver um pouco mais em pormenor. Bom, já vimos aqui que existem de facto várias potências ao nível dos postos de carregamento, desde logo, desde os 3.7 kW até aos 22 kW, se estivermos a falar em termos da AC, ou potências acima dos 22 kW, carregamento rápido, se estivermos a falar em DC. Então, como eu disse no início da nossa apresentação, esta questão da mobilidade elétrica coloca hoje em dia uma grande dificuldade na gestão da rede elétrica, porque nunca sabemos quando é que carregamos, onde carregamos e com que valor é que carregamos. E, portanto, isso pode levar, de facto, a que haja uma sobrecarga ao nível do diagrama de carga. Portanto, o que é que seria a solução? Seria aumentar as potências, seria aumentar a potência de cada um de nós, e isso vai se refletir, logicamente, ao nível da rede elétrica, e isso leva a que toda uma infraestrutura seja maior, há todo um aumento ao nível da fatura energética. Portanto, ou seja, eu tenho uma grande desvantagem ao nível quer do CAPEX, quer do OPEX, portanto, ou seja, quer ao nível do investimento, quer depois ao nível da exploração. Portanto, aquilo que nós queremos, de facto, é resolver esta situação e tentar que o facto de termos veículos elétricos e a necessidade de os carregar não nos coloque este dilema de uma forma tão absorvente, portanto, ou seja, não termos, de facto, que subscrever mais potência, não termos que ter um aumento ao nível da fatura de eletricidade. E para isso o que é que precisamos de fazer?
Ok, precisamos de tentar, tanto quanto possível, uniformizar o nosso diagrama de carga, ou seja, aproveitar os períodos mais favoráveis, os períodos de vazio, para carregar o veículo elétrico. Portanto, de um modo geral, o período noturno é um período em que temos toda a vantagem de fazer esse carregamento e isso vai nos permitir reduzir drasticamente as potências de ponta. Portanto, e vamos aproveitar aqui estas cavas para fazer o carregamento. Para que isto assim seja, portanto, temos de facto toda a vantagem de ter um sistema de gestão de cargas para que possamos portelar aqueles contactos que falámos atrás de potência diferida, portanto, diferir o carregamento para uma hora mais vantajosa. Ora, isso vai permitir reduzir não só o CAPEX, mas também o OPEX, evitar sobrecargas, evitar penalidades, portanto, é toda esta a vantagem do LMS. Relativamente ao nosso sistema LMS, temos duas situações diferentes de possíveis. Portanto, temos aquilo que é designado pelo modo estático. Portanto, o que é isto do modo estático? Portanto, se observarmos aqui esta figura, nós conseguimos de alguma forma perceber isto. Ou seja, eu tenho as cargas ditas usuais, portanto, as cargas inerentes à instalação e que já existiam habitualmente, e agora vou juntar o carregador, o posto de carregamento do veículo elétrico. E, logicamente, o meu edifício terá que ter a capacidade de fazer a alimentação a estas duas situações. Portanto, quer às cargas usuais, quer também ao posto de carregamento. Portanto, isso significa o quê? Significa que eu no edifício vou ter uma potência que será o somatório da potência para as cargas usuais mais para o posto de carregamento. Portanto, digamos que eu vou ter um valor de potência máxima que tem a ver com este somatório. Temos uma outra possibilidade que é o modo dinâmico. Portanto, o modo dinâmico significa o quê? Significa que tudo pode mexer. Ou seja, eu tenho as cargas usuais, tenho o valor inerente ao carregamento do veículo elétrico e tenho a potência do edifício. Bom, e o que é que acontece? Eu, no modo dinâmico, aquilo que eu vou fazer é disponibilizar para os postos de carregamento a diferença entre aquilo que eu tenho de possibilidade em termos do edifício, menos aquilo que estou a utilizar nas cargas. Ora, o que é que isto vai fazer? Vai fazer com que todo o diagrama esteja permanentemente a mexer. E quando eu digo permanentemente a mexer, quer dizer que isto é feito em tempo real. Portanto, eu tenho que estar permanentemente a medir o que é que eu estou a utilizar nas cargas usuais, o que é que eu tenho em termos de disponibilidade do edifício e depois o restante fica para o posto de carregamento. Ora, isto implica logo à partida que eu tenho que estar sempre a medir em tempo real e o meu diagrama de carga vai mexendo em tempo real. Portanto, isto é o modo dinâmico. Portanto, este sistema de gestão de cargas é um sistema inteligente, distribui a energia disponível entre os postos de carregamento com regras inteligentes e flexíveis, vai maximizar a continuidade de serviço ao mesmo tempo que oferece recursos, permite gerir acesso e autenticação, ou seja, eu ainda não referi aqui, mas nós podemos também, de acordo com os utilizadores, ter utilizadores com mais ou menos prioridade no carregamento e por isso temos cartões standard e temos cartões VIP. Os cartões VIP são cartões que permitem depois, ao nível da gestão de carga, permitir que esse utilizador carregue primeiro que os outros, portanto, se sobrepunha aos outros utilizadores standard. Isso pode acontecer, por exemplo, ao nível de um hospital, para um médico de referência que tenha necessidade de fazer a carga primeiro que os outros, ou num edifício de escritórios, uma direção. Portanto, há várias situações. Portanto, isso depois os cartões serão atribuídos de acordo com aquilo que as hierarquias assim o entenderem. Portanto, tenho uma supervisão central remota a partir de uma página de servidor web.
Portanto, posso iniciar, parar, reiniciar os postos de carregamento remotamente. Permite-me visualizar dados de consumo e exportar dados para análise e, portanto, posso fazer o comissionamento também através desse sistema. Quando eu digo que isto é um sistema um pouco tipo pronto a vestir, significa que ele já está, portanto, isto no fundo é um controlador, mas que já está pré-programado com a sua página web, e aquilo que o utilizador vai fazer é, no fundo, configurar essa página de acordo com os parâmetros que lhe forem disponibilizados. Do ponto de vista das arquiteturas, podemos ter várias arquiteturas possíveis, portanto temos aqui os nossos LMS, portanto temos aqui os nossos sistemas de gestão de carga. Portanto, neste caso, temos uma ligação em série entre os diferentes postos de carregamento. Neste outro caso, temos uma ligação em estrela, e aqui precisamos de utilizar o switch. E aqui temos uma ligação em anel, também recorrendo a um switch para fazer a interligação dos postos de carregamento ao LMS. Portanto, temos aqui diferentes tipos de arquiteturas possíveis. Aquilo que estamos aqui a ver em termos da linha verde é a ligação Ethernet. Portanto, podemos, de facto, fazer através de ligação Modbus TCP/IP. Em termos de gestão, como eu havia dito, tenho gestão em modo estático. Portanto, neste caso, tenho aqui diferentes postos de carregamento. Aqui no exemplo temos 4. Temos o switch, temos o nosso sistema de gestão de carga e temos um quadro que é especialmente dedicado à alimentação destes postos de carregamento. Neste caso, temos um set point de corrente fixo, que é determinado de acordo com a capacidade do quadro que alimenta o veículo elétrico. Ok? Iremos ver depois mais à frente outro tipo de situações. Continuamos a ter aqui um modo de carga estático, mas neste caso já com multiquadros. Portanto, ou seja, temos 2 zonas, digamos assim, para alimentar postos de carregamento e temos o nosso LMS que irá fazer a gestão das diferentes zonas, quer da zona 1, quer da zona 2, mas mais uma vez que é um modo estático, temos um set point de corrente fixo. Neste caso, já temos o modo dinâmico. Ora, o que é que mudou do modo estático para o modo dinâmico? Portanto, se nós pudéssemos fazer isto em termos presenciais e mais interativos, eu tenho a certeza que vocês me diriam a presença de uma central de medida. Ou seja, se estamos em modo dinâmico, nós temos necessidade de estar permanentemente a ler em tempo real os consumos para depois poder ajustar o que é que irá ficar disponível para os postos de carregamento. Portanto, fundamentalmente, aquilo que me diferencia o modo estático do modo dinâmico é a medida em tempo real. Portanto, sempre que falamos em modo dinâmico, isso nos obriga à existência de uma central de medida. Aqui continuamos a ter o modo dinâmico, mas em zonas múltiplas. Portanto, continuamos a ter aqui a presença de uma central de medida. E cá temos nós o nosso LMS para depois fazer a gestão das cargas. Neste caso, temos multizonas e essas multizonas também em modo dinâmico, ou seja, aquilo que vai acontecer é que eu tenho um quadro que me vai alimentar os postos de carregamento, mas este quadro irá também alimentar outro tipo de cargas dinâmicas. Cargas dinâmicas porquê? Porque estas cargas podem ou não estar ligadas. Então, em função da potência disponível, e como é que eu sei a potência disponível? Sei a potência disponível em função daquilo que o analisador, e neste caso tenho aqui um IEM, portanto tenho aqui um contador de energia, que me vai estar a ver em tempo real qual é o consumo efetivo do quadro, e em função desse consumo vai disponibilizar a potência para o carregamento dos veículos, portanto vai-me disponibilizar a potência
para os postos de carregamento. Portanto, sempre que estamos a falar em modo dinâmico, nós precisamos de estar a analisar permanentemente as energias. E aqui, portanto, temos multizona e como temos cargas dinâmicas a serem alimentadas pelo quadro que também alimenta os postos de carregamento, eu preciso de medir em vários pontos, nomeadamente preciso de medir ao nível do quadro que alimenta os postos de carregamento. Bom, em termos assim de resumo, e como vocês veem, eu tenho várias tipologias, modo estático, modo dinâmico, tenho a possibilidade de ter vários postos de carregamento, várias zonas. Então, por outro lado, também tenho a questão de ter que standardizar cartões ou ter cartões privilegiados, digamos assim, cartões VIP. Então, digamos que eu tenho aqui um quadro resumo, que depois também vos será disponibilizado para verem um pouco com mais atenção, que a escolha do EV-Link, portanto, a LMS, portanto, a escolha do gestor de cargas, do sistema de gestão de cargas, irá depender, efetivamente, destas diferentes situações. Portanto, se é modo estático, se é modo dinâmico, quantas estações temos para carregar ou quantos postos de carregamento temos, quantas zonas temos. Portanto, é importante também atentar aqui para uma correta escolha. De qualquer das formas, sempre que tenham alguma dificuldade, poderão sempre recorrer à Schneider para vos ajudar na escolha do equipamento que melhor se adequa à vossa instalação. Outro fator importante também é ao nível da alimentação aos postos de carregamento. Podemos eventualmente não ter um quadro que alimenta os postos de carregamento, mas termos esta solução Canalys. Portanto, a solução Canalys é uma solução que economiza espaço e que economiza o custo no quadro elétrico de baixa tensão, economiza o tempo de instalação, é mais seguro em termos das pessoas, é mais fiável. Portanto, podemos efetivamente utilizar também esta solução e temos depois aqui, de acordo com a potência dos postos de carregamento, já temos kits pré-montados, quer ao nível das proteções de sobreintensidades, quer ao nível da proteção de pessoas. Portanto, podem depois também consultar aqui para melhor colocarem no vosso projeto. Cara colega, ainda demora muito para terminar ou está quase no fim? 15 minutos. Ok? Desculpe, não ouvi agora, pode repetir? 15 minutos. Ainda temos bem, então se puder acelerar, agradecia. Ok. Obrigado. Bom, temos aqui alguns estudos de caso para percebermos aquilo que eu havia dito. Portanto, temos aqui, por exemplo, um quadro geral de baixa tensão de 400 ampere. Temos no edifício um consumo de 200 ampere com cargas dinâmicas e depois temos aqui um cabo que me alimenta o quadro de veículos elétricos, sendo que aqui temos 10 wall boxes de 32 ampere, portanto teríamos 320 ampere. Não temos potência totalmente disponível para alimentar todos em simultâneo. Já sabemos que temos um medidor por cada um dos postos de carregamento, portanto, que me vai dar informação ao LMS, e aquilo que nós vamos ter que fazer é, ok, não temos 320, temos um cabo de 150, então aquilo que nós temos é que parametrizar dentro do nosso LMS um valor de 150 ampere, de forma a que ele nunca ultrapasse a capacidade do cabo, e podemos fazê-lo de forma estática, uma vez que não temos aqui cargas dinâmicas, e basicamente será assim que irá funcionar. Temos aqui outra situação, portanto, neste caso, temos um quadro apenas com 250 ampere disponíveis, temos um edifício com os mesmos 200 e temos o mesmo cabo de 150. Então, aquilo que nós iremos colocar é um medidor de energia, uma central de medida, neste caso a 5320, e que nos irá permitir perceber quanto é que é possível disponibilizar em cada instante, em tempo real, para o carregamento dos veículos elétricos.
Portanto, de um modo geral, o LMS está a fazer isto permanentemente, em tempo real, e depois faz o ajuste de 15 em 15 minutos. Ok? Portanto, e é deste modo que o LMS irá funcionar. Temos aqui uma outra situação, para terminarmos aqui este estudo de caso. Portanto, neste caso temos os 400 ampere, temos aqui cargas apenas de postos de carregamento. Aqui neste caso temos postos de carregamento e cargas dinâmicas. Temos um cabo de 250, mas temos 640 ampere, portanto já temos mesmo a ver que aqui o nosso LMS vai ter que gerir estas situações. Então, vamos ter que colocar medidores ao nível desta fase em que temos cargas dinâmicas. Nós temos que colocar em dinâmico o nosso LMS para que ele possa estar sempre a analisar e ver o que é que permite disponibilizar para o carregamento. Aqui podemos deixar em modo estático e depois toda a restante parte também em modo dinâmico, de forma a que nunca sejam ultrapassados os valores das correntes pré-definidas. De um modo geral, é assim que nós vamos parametrizar através de uma página. Como eu dizia, isto é um pouco o pronto a vestir, portanto as páginas já estão pré-estabelecidas, nós só temos que as parametrizar e através destas páginas podemos ter uma visão holística dos diferentes postos de carregamento, do seu estado, das suas transações. Podemos lançar ações remotas em cada uma delas, podemos iniciar, podemos fazer a exclusão, podemos aceder ao navegador da estação. Portanto, há aqui várias possibilidades ao nível das transações. Podemos ver como é que se está a comportar cada uma das estações ou cada um dos postos de carregamento. Podemos ter uma informação sobre a contagem de energia, sobre o contador de energia. Podemos também ter o historial dos postos de carregamento individualmente, cada um deles pode ter essa informação. E podemos, como eu dizia, fazer uma gestão relativamente aos utilizadores. Portanto, podemos parametrizar se são utilizadores autorizados, se são VIP ou se são standard. Portanto, tudo isto é feito através destas páginas do gestor do sistema de gestão de energia. E, estando a terminar, eu dizia que era 15 minutos, mas é um pouco menos até. Queria deixar-vos também aqui uma indicação de que também temos a possibilidade não só de utilizar o LMS, portanto o sistema de gestão de energia, que como eu dizia um pouco, fazendo uma analogia com o pronto a vestir, agora vamos ao alfaiate. E ir ao alfaiate significa o quê? Ok, vamos utilizar um automation server, uma vez que os nossos postos de carregamento têm a possibilidade de comunicar Ethernet, então nós vamos poder associá-los a todo um sistema de gestão de energia e podemos configurar exatamente de acordo com aquilo que o cliente pretende ver, de acordo com aquilo que é necessário para o edifício e podemos, portanto, fazer uma total gestão de energia tendo em consideração as necessidades do cliente. Para isso, não nos limitamos a configurar um sistema, vamos efetivamente fazer toda uma programação e todo um controle exatamente de acordo com aquilo que o cliente necessitar. Penso que com esta ideia ficará esclarecido que temos várias soluções, digamos assim, para integrar os postos de carregamento de modo a salvaguardar tanto quanto possível os diagramas de carga, fazer com que não sejam ultrapassadas as potências na instalação, que a continuidade de serviço se mantenha e também algumas dicas do ponto de vista da instalação para a proteção de pessoas e bens. Com isto, iria
iria terminar, digamos assim, a minha apresentação, deixando aqui alguns links que são úteis aos colegas que nos seguiram. O contacto do colega da região norte que segue a parte da prescrição, o Nuno Rocha, e penso que a partir daqui podemos, portanto, ter algumas questões. Então, Helena, olha, os meus parabéns, foi uma excelente apresentação. Muito obrigada. Repito, excelente apresentações, e acho que aqui um tema portanto, que é muito útil nesta altura para todos os nossos colegas. E, portanto, não sei, eu fui assistindo aqui que já os nossos colegas, eu perguntava ao Nuno Rocha, já foram respondendo a várias perguntas que fizeram, assim, ainda há algumas para responder. Se o Nuno pode dizer, estou a ver aqui o número 8. Sr. Engenheiro, liga a câmara, por favor. Desculpe. Aqui o número 8 ao Nuno Rocha, ainda há algumas para responder, eu dava mais 10 minutos, se pudesse ser, aos colegas. Elas estão praticamente todas respondidas. Está tudo respondido, então é que eu vi aqui o número 8, não sei de quanto, estas já, são estas, sei que teve, e no bate-papo estão aqui no número 8. Pronto, estão respondidas muito bem, será excelente, portanto já não vamos ter de dar mais um certo tempo para responder a perguntas, estão todas, certo? Então, terminando, quero agradecer. Liga a câmara, por favor. Liguei, não está ligado, não? Agora sim. Pronto, desculpe lá. Portanto, damos por terminada esta sessão. Queria agradecer, portanto, à Schneider e à Helena, que foi excelente na apresentação. Agradecer também aos membros presentes. E também, agora informo que foram 220 inscritos, não sei o número dos que estiveram presentes. Portanto, isto para mim, para este colégio, é um recorde absoluto do número de inscrições, presenças, ainda vou verificar. Repito o que disse no início, para aqueles que ficaram mais atrasados, que irão receber pela ordem uma cópia desta apresentação e portanto, agradecer mais uma vez, que foi muito útil, acho, esta matéria e este tema muito importante nos dias de hoje, portanto, sobre os carregamentos, carregadores, etc., e nestas instalações. Todos vós, não sei se têm alguma coisa a acrescentar já ao Nuno ou aos colegas. Se não há alguma coisa, eu peço, desejo a todos uma boa semana e um bom dia, e cuidem-se, e obrigado por tudo. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Resta-me só agradecer a vossa presença e o meu nome é Nuno Rocha. Quando tiverem algum tipo de questão que queiram ver esclarecida, terei todo gosto em conversar com todos vocês. Muito obrigado. Estou? Diga. Eu peço imensa desculpa, mas a minha net caiu. Pronto, não há problema. Então estamos a terminar. Caiu mesmo no final. Não há problemas. Eu peço imensa desculpa, desapareci. Não, olha. Efetivamente, a net caiu. Pronto. Já estivemos entretidos a falar, eu falei o Nuno, portanto já terminamos, já nos despedimos todos os membros. Mais uma vez, muito obrigado por si e pela sua excelente apresentação. Não ter despedido foi mesmo no final. Então, boa tarde a todos mais uma vez, obrigado a todos os membros que estiveram presentes, e uma boa semana, e cuidem-se, fiquem em casa. Eu queria também agradecer aos colegas que também ainda estão ligados pela paciência que tiveram em nos ouvir e, portanto, aguardar que, em caso de dúvida, contactem a Schneider. Logicamente, isto é sempre muito rápido, mas estaremos com certeza disponíveis para ajudar na solução. Natural que agora façam mais perguntas e venham perguntar, porque às tantas, quer dizer, isto é muita matéria e torna-se às vezes um bocadinho cansativo. Alguns começaram a sair, é natural, não é? Sem dúvida nenhuma. Mas foi bom, quer dizer, ao menos fechou isso tudo e que ficou, não é? Mas eles lá vão ver através da apresentação, da cópia que chega. E às vezes o importante é ficar a dúvida. Exato, também é, sim senhor. Olha, muito gosto e mais uma vez, muito obrigado. Se ficar a dúvida, as pessoas voltam. Exato. Ok. É interessante. Muitíssimo obrigado a todos. Senhor. Ao Nuno Rocha, ao João Val, ao João Crasto e à Helena Santos, já disse, já agradeci. Obrigado. E ao Miguel também. Pode fechar, Miguel, vamos terminar. Obrigado, nós. Obrigado.